O perito judicial, quando ele está atuando como perito judicial, ele tem que cumprir e fazer cumprir as regras processuais. Isso me lembra uma fala do responsável pelo banco de peritos aqui do estado de Goiás. Em uma audiência pública, ele vira e fala o seguinte: uma audiência pública tinha reunido todos os peritos, né? Na verdade, tinha reunido, convidado todos os peritos, e estava lá quem queria participar. Nessa audiência pública, uma coisa que ele falou é o seguinte: olha, se você não consegue cumprir os princípios processuais, você não serve para ser perito judicial. Olha que frase forte. Se você não consegue cumprir os princípios processuais, você não serve para ser perito judicial. Mas por que é importante você estar de olho nisso, você já entender essa regra desde agora? Porque, às vezes, a gente não conhece por falta de estudar. Eu falo, tenha o CPC como seu livro de cabeceira. Sempre esteja estudando o CPC. E o que acontece? Às vezes as pessoas esquecem disso. Falam, não, eu assisti uma palestra com fulano de tal falou isso. Assisti palestra com outro, o outro falou isso. Ah, não sei o que, eu preferi não ler. Como perito judicial, você tem que seguir as regras processuais. Aquela escadinha que eu sempre coloco. Comece primeiro com um assistente técnico extrajudicial. Não é regra não, tá? Isso aqui não é uma regra, mas é uma dica. Então, vai uma dica importante para você que quer iniciar a sua carreira como perito na área bancária. Comece como assistente técnico extrajudicial. Por quê? Porque o assistente técnico extrajudicial, ele precisa saber fazer os cálculos. É isso que ele precisa saber fazer. Ele precisa fazer os cálculos. Estou falando de perícia bancária, tá? Que é a área que eu domino. Então, na perícia bancária, o assistente técnico extrajudicial precisa basicamente saber fazer os cálculos e transformar esses cálculos em palavras. Simples assim. Aí, depois que você já aprendeu a atuar como assistente técnico extrajudicial, você já pegou um pouco do domínio daquela situação, agora sim você vai e começa a atuar como perito judicial. Você faz o cadastro, você vai nas varas, faz as visitas e tudo isso. Por que eu falo para você primeiro começar como assistente técnico extrajudicial e depois você tornar o perito judicial? Porque o perito judicial precisa conhecer das regras processuais. Por quê? Porque se ele vacilar em alguma coisa das regras processuais, todo o trabalho dele vai ser invalidado e principalmente, inclusive, pode até pedir a substituição do perito por falta de conhecimento técnico. Então, fique atento a esse ponto. É uma dica, tá, que eu dou, não é regra não. Comece como assistente técnico extrajudicial, porque você precisa saber fazer só os cálculos, você não precisa fazer nem muitos tipos de cálculo, você precisa anunciar só aquele cálculo que você vai fazer ali efetivamente. Segundo ponto importante, então, comece como assistente técnico judicial, depois vai para perito judicial, para depois você virar o assistente técnico judicial. Porque para ser assistente técnico judicial, você precisa conhecer muito o processo para você verificar onde o perito vai pisar fora da linha, para você pegar ele, e mais do que isso, você precisa saber muito da estratégia processual, para você saber exatamente onde que você quer que o perito passe e onde você quer que ele não passe. Então, faça essa escadinha. Primeiro como assistente técnico judicial, depois como perito judicial, que aí você já precisa conhecer o processo bem, e depois como assistente técnico judicial, você precisa saber bem o processo, saber bem os cálculos para você conferir o trabalho feito pelo perito e mais do que isso, achar os erros no trabalho feito pelo perito, tá bom? Então, é uma dica, não é regra, é só para você entender. Mas quando você estiver atuando como perito judicial, você tem que cumprir e fazer cumprir as regras processuais. É muito importante isso, você não pode ficar desatento com esse ponto.